Que todos sejam muito abençoados em nome do Senhor Jesus. Você que me vê nesse momento e você tem fome e sede de justiça, saiba que o Senhor Jesus quer e pode ajudar você. Mas você tem que fazer a sua parte com Deus. Não é só falar que crê em Deus, que tem fé nele. Crer no original grego significa ter compromisso. Compromisso como se fosse um casamento. E com Deus é um casamento espiritual, não um casamento carnal do homem com a mulher, mas fala no sentido espiritual da palavra. E aqui nos fala o livro de Salmo, Salmo 1. Fala assim o seguinte: abençoado é o homem que não anda no conselho do impio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Olha só a recompensa daqueles que têm aliança com Deus, com a sua palavra. A gente que crê em Deus, que respeita Ele, a gente não pode estar sentado com aquelas pessoas que fazem chacota com o nome de Deus, né? Aquelas pessoas que não têm respeito, verdade? Porque Deus não se agrada disso, Deus tem que ser respeitado. Quando a pessoa respeita a Deus, ela respeita a esposa, respeita o marido, os filhos. Tem um cuidado como fala com o marido, com a esposa, com as pessoas. Não tem palavra torpe, vulgar na boca, porque o coração está liberto. E quando a pessoa vê que ela não está liberta, ela tem que buscar Deus. Ela tem que fazer a parte dela. Às vezes tem certos sacrifícios que a gente tem que fazer. Se separar das mais das mais companhias. Se separar daquilo que você está vendo que está destruindo o seu casamento. Está destruindo a sua saúde, está destruindo o seu trabalho. Então a pessoa ela tem que ser inteligente, porque depois quem vai sofrer é você. É você que vai perder, não é Deus que vai perder, não. Então se a pessoa quer prosperar economicamente, quer prosperar na saúde, ela tem que, sabe, ter esse respeito que ele está falando aqui. Temer a Deus não é ter medo. Deus ele não é um ditador. Deus ele não é um carrasco, ele é um pai, ele quer ser seu amigo, mas como pode caminhar duas pessoas juntas se não estão de acordo? Então para Deus caminhar com você, primeiro você tem que caminhar com ele. E como caminhar com Deus? Por isso se tem a Bíblia, que é a única e infalível palavra de Deus. Então o justo, quem é o justo? É aquele que sabe, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependeu dos pecados e usou a fé nele, e ele dá a limpeza, a libertação e a força para a pessoa sair adiante. Então, é um que tem que tomar a sua decisão. Aí segue falando assim no versículo 2. Ele fala, e segue assim falando no versículo 4. Os ímpios não são assim. O ímpio é aquele que não anda com Deus. Ele faz tudo que desagrada a Deus, que Deus não gosta. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então olha só o que é que a palavra de Deus está falando. É Ele que está orientando a gente, Ele que está falando com a gente. Então a gente tem que estar olhando para a vida de ninguém, não. A gente tem que olhar para a nossa vida. Tem bons pastores e maus pastores. Tem bons pais e maus pais. Tem bons policiais e maus policiais. Tem boas mães e mães que são maus. Tem bons filhos e maus filhos. A gente não tem que estar olhando para a vida de ninguém. A gente tem que estar olhando para a nossa própria vida e fazer aquilo que vai agradar a Deus. Porque depois, quando a pessoa se encontra na pior, no fundo do poço, ela lembra logo de Deus, não é verdade? Mas por que não lembra de Deus antes? Para agradar a Ele, para fazer a vontade dEle, não é verdade? Então,
Então Deus, ele quer atuar, mas ele não vai aceitar aquilo que ele não concorda. Então por isso que um tem que ter esse casamento espiritual com ele. Então se você quer participar dessa oração nesse momento, não importa a sua religião, não importa a sua cor, a sua raça, onde você está nesse momento. Se você quer unir a sua fé com a minha fé, então vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. E se você quer apartar uma garrafa com água para poder orar, um copo com água, uma fotografia da sua família, então agarra na sua mão aí. E se você não tem a fotografia, a garrafa com água, ou o copo com água, não tem problema. Vamos usar nossa fé em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aqui estamos formando essa grande corrente de energia espiritual. Este amigo e esta amiga, esse Senhor, essa senhora e eu, meu Pai. Nós estamos aqui nessa fé porque nós cremos que o Senhor tem um poder e autoridade para fazer acontecer o impossível, meu Pai. Tem coisas, meu Deus, que somos nós que temos que fazer, mas há coisas que nós não podemos fazer, meu Pai. Por isso, meu Deus amado, toca, entra com teu poder nessa pessoa que está doente, desenganada pelos médicos, Senhor. Os médicos que han sido verdadeiros heróis porque lutam para salvar as vidas. Mas existem situações que o melhor médico não tem condição de curar a pessoa, meu Deus. Então cura essa pessoa agora, meu Pai. Destrói toda a força maligna que está nessa casa, nesse casamento. Destrói toda obra de bruxaria, meu Pai, que seja quebrado, que seja amarrado com corrente de fogo todo o mal. Porque está escrito que ao nome do Senhor Jesus foi dado todo o poder e autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. E todo joelho se dobrará no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Deus Pai. Então, meu Pai, desfaça toda obra de bruxaria, de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de voodoo, de magia negra, que seja destruída agora, meu Pai. E que nesse momento essa pessoa seja liberta das angústias, liberta do mal, liberta de toda a força maligna, meu Pai. Consagre essa água com teu poder e também abençoa todas as pessoas que estão sendo representadas pela fotografia, pela prenda de vestir, ou por essa pessoa que clama por um familiar que está longe, em outro país, em outro estado. Meu Deus, estenda as tuas mãos e que nesse momento aconteça um milagre. Assim nós determinamos que essa pessoa receba vida, receba paz, receba cura através da fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Espírito Santo abençoe abundantemente você. E você tem que ter a consciência de uma coisa: para ser respondido por Deus, você não tem que pagar nada. É a sua fé no Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E se você pode nos ajudar com ajuda voluntária, para poder nos ajudar no trabalho de ganhar almas para Jesus, aí está aí embaixo a descrição. Que Deus te abençoe e até a próxima.